Olá, povo de Deus, tudo bem com vocês? Observamos hoje na nossa caminhada do ano bíblico deste ano que chegamos ao capítulo 1, 2 e 3 do livro de Jó. Isso mesmo, iniciamos o estudo neste livro que provavelmente é o livro mais antigo da Bíblia, o primeiro livro da Bíblia, certamente, e ainda escrito por Moisés. Ao narrar a história de Jó, estamos vendo nada mais, nada menos do que a revelação do drama humano em face ao sofrimento. E o questionamento maior surge porque nós estamos falando de um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal, que teoricamente não deveria passar por aquilo que passou. Perder os filhos de modo tão trágico, perder todo o seu rebanho, perder todas as suas propriedades. E de repente o mundo de Jó desaba sobre sua cabeça. E aí somos levados a questionar onde estava Deus que não percebeu todo este sofrimento. E uma coisa que vamos aprender no livro de Jó ao estudá-lo durante este período, vamos perceber que Jó questiona Deus como eu questiono, como você questiona, mas o questionamento dele é pela busca de informação, não duvidando que Deus está no controle, não duvidando do amor de Deus, mas querendo entender a situação. E até que ponto eu consigo discernir o que é um questionamento para entendimento e o que é um questionamento porque não creio na bondade de Deus? Ei, questionar a bondade de Deus e o amor de Deus, duvidar disso, se constitui uma tragédia para a nossa fé. Mas querer identificar explicações para o que está acontecendo constitui-se uma curiosidade natural do ser humano. E a maturidade cristã é que vai discernir que tipo de caminho nós estamos seguindo. Se estamos duvidando e questionando ou se estamos confiando, mas querendo saber detalhes como seres humanos curiosos que somos. Bom, mas independente disso, você observa que quando Jó questiona, ao invés de dar respostas, Deus se revela e faz para Jó mais de 60 perguntas que você vai perceber lá no capítulo 38, 39. Ei, Jó, onde é que você estava quando eu fiz isso, quando eu fiz aquilo? E Jó enxerga a essência de Deus. E quando ele conhece um pouco mais sobre Deus, ele começa a entender que o questionamento que ele fazia era um questionamento inválido. Porque sendo Deus quem é, por que eu vou questionar o amor dele se ele é amor? Por que eu vou questionar a bondade dele se ele é bondade? Porque eu vou questionar se ele está sendo misericordioso ou não, se ele é a própria misericórdia? Por que eu vou questionar a salvação se ele se revela como sendo o Senhor da nossa salvação? Então, questionar a Deus diante das tragédias para obter algum tipo de informação, ok, é natural do ser humano, Deus se permite ser questionado. Agora, questionar duvidando que Deus ama você, que Deus cuida de você, que Deus está no controle e que Deus está olhando você, aí já é mais uma exibição de ausência de fé. Mas, enfim, você observa que Jó, íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal, ele não tinha a visão do que estava acontecendo por trás das cortinas. Quando você senta para assistir uma programação e as cortinas se abrem, você observa só o resultado daquilo que foi ensaiado, daquilo que foi exibido, de tudo aquilo que foi trabalhado nos bastidores por trás das cortinas. Nossos olhos não alcançam, a gente só enxerga o resultado, que é a apresentação. Quantas pessoas estão por trás trabalhando? Quanto trabalho e investimento foi feito para que a apresentação fosse maravilhosa como está sendo? Ou seja, resumo da ópera, nossos olhos não veem os bastidores. Jó também não estava enxergando o que estava por trás dos bastidores. E o que tinha por trás dos bastidores? O cenário do grande conflito entre Deus e Satanás. E Satanás questionando a fidelidade de Jó, porque Jó, segundo ele, era fiel só porque tudo na vida dele ia muito bem. E aí a pergunta é direcionada à nossa vida também. Será que eu sou fiel porque tudo vai bem? E se tudo for mal, continuarei sendo fiel? Será que o meu relacionamento com Deus de verdade é um casamento? Na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, até que a morte nos separe e a eternidade nos una? Ei, você é fiel a Deus só quando tudo vai bem ou você é fiel ao Senhor em todas as circunstâncias? Pois é,
Satanás começou a questionar isso acerca de Jó, e Deus então permite que Jó funcione como um exemplo para mim e um exemplo para você. Eu quero só te dizer que o que aconteceu na vida de Jó foi uma exceção à regra, no sentido de se permitir que o corpo dele fosse tocado pelo maligno, de permitir que aquelas tragédias todas acontecessem de uma só vez, mas tudo isso ia ser utilizado como um modelo, uma exceção à regra, não é algo que acontece todos os dias, é algo que pode acontecer, mas não acontece todos os dias, embora todos nós estejamos experimentando algum grau de sofrimento tão intenso quanto Jó. Eu conheço pais que perderam um filho, não conheço pais que perderam 10 filhos, eu conheço pais que tomaram prejuízos financeiros, mas eu não conheço todos aqueles que no mesmo dia em que perderam 10 filhos também perderam todos os bens que tinham. Então você percebe que Jó sofreu ao máximo como um exemplo, uma exceção à regra, para nos ilustrar que é possível alguém ser fiel ao Senhor a despeito do mundo estar desabando. É possível alguém querer questionar informações para obter estas informações, mas não duvidar do amor, do controle e da bondade de Deus acima de todas as coisas, né? Então você percebe que diante desse cenário, nós observamos que existe alguma coisa que está acontecendo por trás das cortinas que nossos olhos não contemplam. Você não consegue contemplar a luta do bem contra o mal, a batalha espiritual que se trava ao nosso redor. E eu vou te dizer uma coisa, graças a Deus por isso. Já imaginou se nós iríamos conseguir dormir se víssemos luta de anjos com demônios ao nosso redor em função da nossa alma? Graças a Deus que os nossos olhos estão minimizados e não contemplamos a realidade espiritual. Foi até um ato de misericórdia da parte de Deus minimizar a visão humana. Antes Adão podia ver os anjos, hoje a gente não vê os anjos. Eu queria ver os anjos. Mas se você não vê os anjos, você também não vê os demônios. E glória a Deus por isso, porque senão não ia ter diazepam que ia fazer aliviar sua alma, não ia ter Rivotril que te deixaria quieto para descansar em paz. Iríamos viver em constante angústia ao ver a luta de anjos maus com anjos bons ao nosso redor no cenário do grande conflito. Então a gente não enxerga os bastidores. Jó também não enxergava. Eu não sei o que está acontecendo no mundo espiritual que meus olhos não alcançam. Jó também não alcançava, não enxergava, mas a história de Jó, a revelação, me mostra que há uma luta por trás das cortinas. Ou seja, Jó é utilizado como argumento diante do universo para mostrar que é possível ser fiel mesmo perdendo tudo, que o ser humano pode perder os filhos, o ser humano pode perder os bens, o ser humano pode perder a saúde, mas o ser humano não pode de jeito nenhum perder o seu relacionamento com Deus. Porque se eu tenho um relacionamento com Deus, ainda que eu perca a saúde, ainda que eu perca bens, ainda que eu chegue a perder a família, mantendo o relacionamento com Deus, tudo que perdi será restituído em algum momento através do retorno de Jesus. Então, a certeza que nós temos é o seguinte: há uma luta nos bastidores, eu estou incluso nesse processo da luta e há uma colocação com a história de Jó. É possível ser fiel se eu confiar em Deus como se estivesse num relacionamento, na saúde, na doença, na riqueza e na pobreza, até que a eternidade nos separe, até que a morte nos separe e a eternidade nos une. Então, note que assim como Jó venceu, eu consigo vencer também, se eu mantiver uma comunhão com o Senhor. E a comunhão de Jó era tão linda que no dia do aniversário dos filhos dele, você viu o que ele fazia no capítulo 1? Ele oferecia sacrifícios pelos filhos, caso pensava ele, vai que meu filho cometeu algum erro, então deixa eu interceder aqui por ele. Era um homem que colocava sempre a família no altar. Essa comunhão que Jó mantinha foi o que deu a ele a estrutura para ficar em pé diante da crise. Você percebe? Não há nenhuma chance de ficarmos em pé diante da crise se não tivermos esta comunhão extraordinária. Então, que Deus nos ajude a, número 1, ter consciência de que há uma luta nos bastidores que nossos olhos não enxergam, que Deus deseja nos usar como prova de que é possível ser fiel a Ele a despeito das dificuldades, assim como Jó foi fiel, que sejamos também, e que também tenhamos a chance de entender que a comunhão que Jó mantinha o manteve em pé,
Desta forma, é essa comunhão que temos que buscar para permanecer firmes também em nome de Jesus. Você percebe uma última coisa para encerrar esse vídeo. O sofrimento que Jó enfrentou não era sinônimo do abandono de Deus. Deus continuava ali argumentando com ele, conversando com ele. Então, note, Jó não foi abandonado por Deus mesmo em face ao sofrimento. Eu não sei pelo que você passa hoje, mas o teu sofrimento não é sinônimo do abandono de Deus. É só sinônimo de que esse mundo não presta e que Jesus precisa voltar logo e fundar um novo céu e a nova terra onde habitam justiça, que é o reino onde faremos parte e nada mais dessas mazelas existirão em nome de Jesus. Então creia como Jó, eu sei que meu Redentor vive e por fim se levantará para me salvar. Graça e paz, amanhã tem mais, estamos juntos. Continua aí firme no Ano Bíblico, compartilha por favor, comenta, deixa Deus te usar. Um abraço.